para gravar. Então, aí eu lanço para vocês a pergunta, no mundo digital, o que é liberdade? E quem quiser responder, levanta a mão. Vocês vão me ver olhando para cima de vez em quando, porque eu estou com duas telas, então não estranhe. No mundo digital, o que é liberdade? Quem arrisca? É liberdade dentro ou fora das leis? Quem está falando? Sara. Sara. Oi, Sara, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite. Sara, acho que aí você pode interpretar. Eu deixei aberto de propósito para a gente enriquecer aí os comentários que a gente recebe das pessoas. Acho que você já colocou um ótimo ponto, né? Dentro ou fora das leis. Qual que seria o seu comentário em cada um dos casos? Acho que, tipo, no meu ponto de vista, como cidadã assim, tipo, sou jovem, né? Tipo, seria postar o que eu gosto, o que eu quero, ainda dentro das leis, sem ser julgada pelas pessoas que me seguem. Eu ter liberdade para fazer o que eu gosto nas minhas redes sociais, sem que alguém venha falar, tipo assim, fazer críticas desconstrutivas. Seria uma Das minhas. liberdade de julgamento. Sim. Interessante. Nossa, acho que ninguém levantou esse ponto até agora. Essa é a beleza da gente fazer uma aula aí nesse formato. Obrigado, Sara. Quem mais? Começo é assim mesmo, a gente está tão acostumado a sentar e ouvir, quando a gente entra numa aula onde a gente tem que participar, as pessoas levam um pouquinho para se acostumar, normal. Gabriela, boa noite, Gabriela, obrigado pela presença. O que é liberdade no mundo digital para você? Não, é que eu fiquei pensando assim, não tem liberdade, mas o que seria o conceito de liberdade? Assim, eu não acredito que exista uma total liberdade. Então, a gente teria que fazer categorias de liberdade, que nem, por exemplo, ela falou, a liberdade do julgamento, por exemplo. Tem a liberdade da parte da lei mesmo também, e outras liberdades de você se sentir ok para acessar qualquer conteúdo ou receber qualquer conteúdo ou postar, mas no final das contas não tem, né? E nem, acho que no fundo quase nenhum tipo de liberdade. É isso. Tá, então, Gabriela, para você, né, você citou três categorias, né? Julgamento, né, leis e acessibilidade, mas também reiterou que não há liberdade. Acessibilidade assim, da confiança no conteúdo e do acesso também, porque querendo ou não ou você paga financeiramente ou você paga com seus dados, por exemplo. Boa, Gabriela, a gente vai falar sobre o confiança no conteúdo, a gente vai falar sobre tudo aí na quarta obra que a gente vai estudar hoje à noite. Obrigado. Vamos ouvir os demais aqui. Marco Araújo, boa noite, obrigado pela presença. O que é liberdade no mundo digital para você? Bom, gente, eu estava pensando aqui, eu imaginaria que fosse algo tipo o contrato social do Rousseau. Você sacrifica um pouco das suas liberdades para que todo mundo tenha sua liberdade respeitada. Só que a gente sempre se limita ao que está na rede, né? A rede é uma subrealidade. Apesar dela poder também criar espaços que não existem no mundo real, não sei, acho que ela foi criada com uma realidade abaixo da nossa realidade material, né? Se a nossa vida real acaba a nossa... bom, nem sei, acho que eu estou me confundindo. Talvez, na verdade, quando você morre, você até continua na rede, né? É até um tema complicado do que fazer com os dados depois que você morre. Sim, mas, sim. em tese, depois que você morre no mundo real, você também não teria uma presença ativa nas redes. Mas talvez até isso seja questionável hoje em dia. Marco, gostei do que você falou do contrato social. Rapidamente, que eu quero ouvir todo mundo. Você acha que é necessário um novo contrato social para uma comunicação digital? Né? Talvez. Tem realidades online que a gente não vê na vida real, né? Tipo, de assumir personalidades, sei lá.
Eu quero ouvir muito essa aula para ver o que vai surgir, porque eu conheço pouco desse menino. Legal. Obrigado, Marco. Vou ler aqui algumas pessoas que estão postando. Wellington, boa noite, Wellington Nogueira. Obrigado aí pela presença, uma alegria ter você conosco. Uma ampliação do alcance de minhas escolhas e minha voz, bem como aprender a lidar com o impacto, consequência dessa voz e escolhas. Não sei se isso é liberdade, o impacto dessa voz. Ótimo ponto. Obrigado, Wellington. Vamos ouvir a Juliana Barros. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Eu acho que liberdade, ela na verdade, é muito relativa e sempre vai depender de algum espaço, né? Trazendo para o âmbito pessoal, eu sinto liberdade dentro do meu Instagram tão trancado. Então, assim, eu sinto liberdade dentro da minha bolha política, né? Então, assim, eu acho que é muito sobre delimitação de espaço, sabe? Nunca é uma liberdade total, plena, no sentido amplo da palavra. Sempre vai estar relacionado a algum ambiente ou alguma ideia, alguma bolha. Juliana, você falou que sente liberdade no seu Instagram trancado? Sim. Fala um pouquinho mais sobre isso. Liberdade dentro da minha bolha, dentro de quem eu escolho que me siga, né? Então é mais sobre isso. Eu sinto liberdade dentro desse espaço delimitado. Sim. Eu estava na preparação para essa aula, eu estava lendo sobre liberdade, né? Então, quando você tranca o Instagram, só o Instagram sabe tudo sobre a sua vida, né? Mas, e as pessoas que você escolhe. Boa, obrigado. Eu acho que indo nessa linha... Nicole. Oi, Nicole. Boa noite. Oi. Obrigado pela presença. Eu acho que indo nessa linha da Juliana e pensar no mundo digital o que é liberdade, né? Então, não é a liberdade em geral e é nesse lugar. Eu acho que é feito para a gente pensar que a gente tem uma liberdade e, na verdade, é uma ilusão de liberdade. Então, a gente, né, se sente nessa liberdade com o Instagram fechado ou em geral, mas, na verdade, ela é uma ilusão. Nicole, para você tá... Isso é feito para funcionar assim. Para você tá, o que você acha da ideia de você se sentir livre dentro de um Instagram trancado? Plausível. Boa, gostei. Vamos ouvir Eduardo Leite. Boa noite, Eduardo. Obrigado pela presença. O que é liberdade no mundo digital para você? Em seguida, o Gilson. Boa noite, pessoal. Depois a gente segue. Boa noite, Eduardo. O que é liberdade para você? Então, para mim, liberdade no mundo digital de certa forma, a gente tem que ver que a gente está o tempo inteiro sendo influenciado pelas redes sociais e pelos algoritmos delas. Então, a gente acaba perdendo nosso gosto próprio e acaba recebendo sempre as mesmas informações e acaba ficando preso nesses gostos e acaba sendo influenciado pela própria bolha de algoritmo que a gente acaba entrando dentro das redes sociais. Então, a gente perde um pouco a liberdade dos desejos, eu acredito. Boa, então, ótimo. A liberdade no mundo digital seria se afastar dessa bolha e tentar buscar novos horizontes dentro das redes para não ficar preso numa informação só. Tá, boa. Bom, o Eduardo já resolveu tudo aqui. Acho que a gente pode ir para casa. Eduardo, tem um ótimo ponto que você levantou aqui, que vai ser de um dos antropólogos aí que vão ajudar a gente a pensar sobre esse assunto, né? Que nessa questão do algoritmo que não só prevê, mas prescreve, né, o comportamento. Ele acaba já antecipando o que vai acontecer, porque ele está definindo o que vai acontecer. Vamos ouvir o Gilson. Boa noite, Gilson. Obrigado pela presença. Acho que dá para ouvir mais o Gilson, depois Poliana, depois a gente segue. Senão a gente sai do programa aqui. Boa noite, tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Mais uma vez, está gostando da Arca? A Arca é divertida, né? Tem muita... Como toda Arca, tem de tudo e é muito divertido isso. Essa é a ideia. Não é? Então, o meu Insta ele é absolutamente livre, porque eu acho que para eu falar sobre liberdade, eu tenho que agir com liberdade. Eu coloco e eu tenho que absorver o que vem do outro lado.
Então, se as reações, elas são dos dois lados, né? Se é bom, ela às vezes não é. Então, você cria uma discussão mesmo. E isso eu acho que é até saudável, porque eu não quero me limitar. Se eu estou trabalhando com a liberdade, com a verdade, ok, vamos conversar sobre isso. Não tem problema nenhum, mesmo que seja contrário. Se eu vou limitar a liberdade para controlar o que vai acontecer, nós estamos em outro momento, em outro ponto, não na liberdade. Boa, obrigado, Gilson. Vamos ouvir a Poliana e seguir, que a gente já está passando aqui. Gente, vocês desculpem, é que vocês não tiveram nas primeiras edições dessa aula, é tão gostoso ouvindo todo mundo que a aula acaba durando 3 horas. Então, é por isso que eu fico nessa obsessão aí com o cronograma, para a gente conseguir terminar a tempo, mas não se preocupem, quem não conseguir falar, das 8h30 às 3h30 da manhã, tem o café da Joana, onde as conversas continuam. Vamos lá, Poliana, você está aí? Estou aqui. Então, gente, eu acho que, na verdade, o mundo digital ele é muito limitador. Eu acho que não existe liberdade. Porque, por exemplo, hoje em dia, eu não sei, eu pelo menos nasci no final dos anos 80, assim. Então, por exemplo, você tinha liberdade de resolver uma coisa no banco. Hoje em dia, tem bancos que não tem caixa eletrônico. Então, assim, se o seu celular não estiver funcionando... Aliás, eles não têm pessoas, né? Eles só têm o caixa eletrônico. Então, se o seu celular não estiver funcionando, você não consegue resolver nada. Se você perde uma senha de alguma coisa hoje, para você falar com um atendente pessoa, né? No telefone, é 1 hora. Então, assim, eu particularmente acho que... Eu não sei se tem algum evangélico aqui na Arca, né? Mas, para mim, o mundo digital é o chip, sabe? Que o pessoal fala que os evangélicos falam que vai chegar uma hora que ninguém vai sobreviver sem o chip. Para mim, o mundo digital é o chip que ninguém percebeu. Interessante. Tem uma limitação, às vezes, né? Como você falou, que o digital traz. Exatamente. Boa, obrigado, Poliana. Bom, vamos seguir aqui. Então, como de costume, eu apresento aí uma pergunta-problema, né? Um desafio aí para a gente, né, entrar juntos. E aí eu apresento, né, algumas hipóteses aí de resposta, né? Nas aulas anteriores eu estava fazendo essas hipóteses de resposta com uma retaguarda de filosofia, nessas eu estou fazendo com uma retaguarda de antropologia, né? Para a gente brincar aí com essa interdisciplinaridade que eu acho muito rica, né? Então tem uma antropóloga, Shoshana Zuboff, né? De acordo com a Shoshana Zuboff, liberdade no mundo digital é sujeita à consciência de que os algoritmos podem não só prever o nosso comportamento, mas também prescrevê-lo, né? E aí tem até um termo que é meio assustador, meio intrigante, né? Que é um mercado de comportamentos futuros, né? Assim como no mercado de capitais você pode apostar num comportamento que vai acontecer numa transação financeira que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, né? Eles podem, né, via algoritmos, apostar em comportamentos que vão acontecer, porque antes dele acontecer você já sabe que vai acontecer, porque ele prescreve, né? E aí eu coloquei como uma ilustração esse filme, né, o grande The Great Hack, né, o grande roubo, né, não sei qual que seria uma tradução aí mais adequada, mas é um documentário aí na Netflix que eu recomendo vocês assistirem, que fala justamente como os algoritmos, né, foram influenciando, né, o nosso comportamento e no caso das eleições, né. Deixa eu ver se as pessoas aqui estão entrando, só autorizá-las a entrarem. Tá, então coloquei uma hashtag aqui, a liberdade nesse caso seria sujeita à prescrição, tá, do nosso comportamento. Aí depois tem um outro antropólogo, Frank Pasquale, né, de acordo com Frank Pasquale, a liberdade no mundo digital é sujeito à consciência de que enquanto as empresas se valem da ideia de que algoritmos são técnicos e neutros, tá, e no texto Frank Pasquale usa a palavra black box, né, a caixa preta, eles têm agendas desconhecidas que podem comprometer a nossa liberdade. Tá, então, essa ideia de caixa preta, né, é uma ideia de que, né, um pouco essa ideia da caixa preta do avião, ou às vezes desses algoritmos, né, que né, eles falam às vezes em fundos de investimentos, né, tem uma caixa preta que define os investimentos. Então, aqui nesse caso, né, o Facebook posa de neutro, né, mas na época das eleições, como você vê eles podem usar esses dados para agendas políticas, agendas econômicas que a gente não conhece. Tá? Então, aqui é sujeita aos vieses da caixa preta. Tá? Então, nesse primeiro,
ele prescreve o comportamento, e nesse segundo, né, uma segunda hipótese, depois a gente vai votar mais para frente, então fiquem atentos, né, seria sujeito a esses vieses. Tem uma terceira hipótese que é interessante, que é do Nick Seaver, né, nesse caso, liberdade no mundo digital é sujeita à consciência de que os algoritmos eram pensados pelos pesquisadores como parte de uma cultura. Tá? No entanto, hoje eles se tornaram a cultura. Então, isso é muito, né, é interessante a gente refletir. Não é mais parte da cultura, eles definem, eles são a cultura. A nossa noção de liberdade, antes de uma construção cultural, sofreu uma ruptura abrupta, porque agora ela é definida pelo fundador de uma empresa de tecnologia. Então, né, o algoritmo, ele é a cultura e essa cultura é definida pelo fundador da empresa. E aqui eu coloquei né, se você colocar assim, algoritmo do Tinder, né, eu vi uma vez um estudo que fala que o Tinder vai pareando as pessoas e de acordo com o número de combinações do Tinder, o algoritmo vai decifrando para ver se você é uma pessoa mais ou menos desejada pela comunidade do Tinder. Né? E aí isso, né, te ranqueia no sistema lá do Tinder e te expõe a mais ou menos combinações. Né? Então o Tinder está definindo, né, não só a sua cultura, mas o destino do seu coração e da sua autoestima. Então é uma coisa assim que pode ser perigosa, mas eu achei que era interessante e é uma coisa totalmente ao efeito colateral da bolha, né? Porque eventualmente se você está no Tinder e pode ser uma pessoa que tem um QI de 80 ou de 160, ou uma pessoa que tem um certo fenótipo, né? Ou uma pessoa que tem um certo, né, e por alguma razão não cai nas graças daquela comunidade, né? Essa pessoa vai ser vista como não desejada só porque ela está no set de dados, né? no conjunto de dados errado. Então, aqui eu coloquei, nesse caso, liberdade é sujeita ao que o algoritmo e o CEO definem como cultura, tá? E aí, nesse contexto, como de costume, né, a gente cria um pouco esse campo de pensamento aí, onde a obra do artista ajuda a gente a refletir, ajuda a se encaixar e a elaborar, né? Então, esse é um artista chamado Constant Dullaert, ele é um artista da Holanda, e da cidade de Ledertop, uma cidadezinha de 27 mil habitantes, e ele é um artista, enfim, que já tem algumas, né, para quem é das artes e se interessa, acho que a proposta da arte é ser mais amplo, não ser só para as pessoas das artes, mas as pessoas estão querendo, né, no geral, ganhar intimidade com os grandes desafios que a gente vive hoje, né, e fazer isso pelo estudo da arte, né, mas para quem é das artes e se interessa, ele é um artista, enfim, que já tem né, uma passagem aí pelo Museu de Arte Contemporânea de Chicago, pela Whitechapel Gallery de Londres e pelo Victoria and Albert Museum, são museus aí bem interessantes. Então ele é muito contestador, mas o sistema já começa, né, já está apresentando a obra dele e trazendo as polêmicas que ele traz ali para o público, né? Aqui vocês vão ver número 55, tá, de um ranking de artistas, é um ranking feito na Alemanha desde a década de 70, que ranqueia os artistas por ordem de influência. Tá? Então ele é um número 55 do ranking, né, dos artistas que estão na rampa para serem os mais influentes do mundo. Tem os 100 mais influentes e os 100 que estão na rampa, ele é o número 55. Do que estão na rampa. Eu coloquei aqui como título, né, materialidades contemporâneas, né, porque ele fala que no mundo contemporâneo o digital é material, né, o mundo contemporâneo, o digital define qual que é o destino do seu coração, né, o seu coração é o seu sentimento é material, então é uma nova perspectiva da materialidade. Tá? Ele trata muito dos efeitos culturais e sociais das tecnologias de comunicação, do poder das megacorporações, né, e questiona ali os limites da manipulação tecnológica. Tá? Ele é muito debochado, assim, muito engraçado, vale a pena quem curtiu o artista vê-lo falando, assim, ele é bem humorado, ele é crítico de uma forma debochada. Eu vou dar alguns exemplos dos deboches deles para vocês. E ele é de 1979 e acho que é isso, uma introdução básica para ele, para a gente seguir. E aí, como de costume, a primeira imagem do artista que eu abro, eu gosto de fazer um exercício aqui, se vocês olharem no topo à esquerda, isso é uma pedagogia para estudo de arte, que é uma pedagogia né, um estudo de arte em 3 etapas, onde a gente faz uma leitura da imagem sem compromisso, olhar, né, e
pensar juntos no que a gente está vendo. Depois a gente contextualiza, eu vou ajudar a fazer isso depois, e você fazer a arte, né? A gente vai se colocar na posição do artista mais para frente, mais no final da aula. Tá? Então aí eu abro para vocês, aí levanta a mão quem quer ajudar simplesmente a ler essa imagem, olhar e descrever o que está vendo e tentar ajudar a pensar. Deixei o título aí para ajudar, né? A internet censurada. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Tudo bem, obrigado. Eu não tive nos últimos eventos, mas eu pretendo acompanhar o restante dos eventos. Eu trabalho com artes visuais também e acompanhei o início da era digital com a internet. Na época se falava em gestão do conhecimento e a gente só tinha comunicação por e-mail. Eu fico assustado também porque essas questões assim já implicam que o Facebook, a justiça americana, por manipular esses dados e criar essa inteligência artificial, está sendo processado, inclusive. Sim, e a gente pegou toda essa fase desde antes do início do Facebook, eu já trabalhava na área. Hoje eu sou fotógrafo e tenho um problema muito sério, que é me adequar ao mercado de arte digital dentro da fotografia. Sim. Luiz, se a gente puder só focar na leitura da imagem e depois a gente bate papo com prazer depois das 8h30, a gente fica aqui um pouquinho depois da aula e aí só para a gente orientar assim, o exercício. Analisando globalmente, a gente tem um trabalho diplomático também e percebe que a gestão do mundo hoje não é dividida pela soberania dos países, e sim pela soberania dos seus bancos centrais, que são ligados ao Banco da Basileia. Então, a gente vê todo esse sistema democrático montado, né, e essa urna no meio me remete à ideia de que está todo mundo votando hoje para a mesma elite que domina o planeta, né? As grandes então, você vê nações e uma urna que sugere essa ideia de... Queria um voto único. Tudo que acontece em todos os lugares é planejado por essas pessoas, né? Então, seria um voto único, na verdade. Até defendo até que a gente tenha uma mudança global para o fim das fronteiras e, enfim, maravilha. É uma outra filosofia também que foge agora do momento. Mas é um prazer estar com vocês aí. Maravilha. Obrigado, Luiz. Adorei a leitura. Acho que ninguém tinha falado isso até agora. É uma alegria a gente ver a riqueza de interpretações. Vamos ouvir o Marco Araújo. O que você vê nessa imagem, Marco? Quando a gente estuda a história da arte na faculdade, assim, às vezes é uma coisa tão simples quanto olhar e falar, olha, eu vejo tantas bandeiras de um lado, tantas bandeiras do outro, eu vejo um chão, às vezes pode ser tão simples quanto você descrever assim, o que você está vendo ou ir além né, viajar um pouquinho mais. Eu estou vendo que nem você comentou, né? Eu achei engraçado esse piso com essas manchas coloridas que eu não entendi bem, mas aparentemente acho que o posicionamento dessas bandeiras tem a ver talvez com presença online ou com algum tipo de guerra, que são países meio polêmicos, tipo Rússia, Estados Unidos, tem país árabe, acho que tem Afeganistão, tem Índia ali. E eu não sei se isso é um servidor ou se é uma urna, eu não saquei direito, estou vendo do celular. Mas, assim, ele está central, né? Todas as bandeiras estão curvadas e apontando para ele. Então, sim, o elemento central da imagem é esse trem branco aí, que pode ser... A urna, de acordo com o Luiz, chuto, né? Seja um servidor, sei lá. Vai saber. Um PlayStation 5, quase. Boa, vamos... Gostei. Para um é uma urna, para o outro é o PlayStation. Tá ótimo. Vamos, levanta a mão. Quem mais quer ajudar? Eu acho que a gente consegue ouvir mais uma pessoa. Parece um palanque também. Gabriela, boa. O que você vê? Um palanque? O que mais? Só vi isso, na verdade. Só viu isso? Foi a primeira coisa que eu me fixei nisso. Tô apegada. Tá ótimo, boa. Então, gente, vamos mover ali, vamos ir dessa parte de leitura da imagem, que eu super recomendo vocês fazerem, porque às vezes, quando a gente treina, quando a gente faz essa leitura, às vezes a gente vê coisas que a gente não via, né? Parece que é um exercício assim meio desnecessário no começo, mas com a prática você vai aprendendo que é um exercício muito legal. E aí a gente vai para a contextualização, assim, né? A contextualização a gente já fez um pouco até aqui, mas eu vou falar um pouquinho sobre essa obra, né? Um trabalho baseado na lista oficial de 12 países apontados como os inimigos da internet pelo Conselho Consultivo Repórter Sem Fronteira da ONU. Tá? Então, agora esse conselho tem 12 países
e aí a gente tem 16 bandeiras. Então, às vezes a gente prepara a aula junto com o artista, às vezes não. Nesse caso, eu não conversei com Constant. Quando eu conversar, a minha pergunta para ele vai ser, né, qual foi o critério para ele ir desses 12 do Conselho Consultivo para os 16, né? Porque a gente vê que ele colocou, por exemplo, a bandeira americana ali, que não está na lista. Né, acho que já faz parte da proposta dele como obra, né, incluir os Estados Unidos como, né, na lista dos países que são inimigos da internet, né? Acho que faz parte da crítica dele às corporações americanas, né? Do ponto de vista assim, né, né, formal, que a gente fala nas artes, né, que é de forma, de cor, de espaço, né, de composição, né, a gente vê que se a gente for entrar nesse espaço, né, se for um espaço positivo e a gente for entrar nele, a gente vai ter que, muito provavelmente, que desviar das bandeiras. Né? A gente vai ter que mover o corpo para passar por uma, ou a bandeira vai, né, a gente vai atravessá-las. Né? E quando a gente desvia a bandeira ou a gente atravessa, isso é mais ou menos uma analogia do que acontece com a gente no espaço digital sem perceber. Né? A gente tem essas censuras nacionais, esse contorno dessas censuras nacionais que ou a gente desvia ou eles atravessam a gente, né? Sem perceber. Né? A gente fala com um amigo na China e fala, olha, visita esse link, e o amigo fala, olha, não consigo ver esse link. Né? Então, ou nos Emirados Árabes, então tem um contorno, né, tem uma curadoria, né, que as nações fazem, então ele traz isso, né, para o movimento corporal, né, você passa, você tem que desviar para você passar por ela, né. Acho que tem uma outra questão que não dá para ver nessa imagem, dá para ver um pouquinho no detalhe que eu coloquei aqui em cima, né, é que ele brinca um pouquinho essas bandeiras têm umas luzinhas de LED, e essas luzinhas de LED vão mudando de cor. E dependendo da combinação da cor entre a luzinha de LED e a cor da bandeira, né, essa cor, a percepção da cor muda e a percepção do contorno muda. Então ele usa esses efeitos artísticos para, né, mostrar para a gente o quanto a nossa percepção de contorno nacional ela não é tão precisa quanto a gente, né, acha que ela é. Então ele faz tudo isso para, né, chamar a atenção da gente para essa questão digital aí que a gente falou até agora, né? E eu só autorizando aqui algumas pessoas para entrar. Então vamos lá. Pode deixar aqui, a gente está autorizando, é só. Você tá bom, boa. Aparece que demora um pouquinho aí para você. Tem um delayzinho. Boa. Então, deixa eu ver como é que a gente está de tempo. A Gabriela levantou a mão, mas a gente está... Gabriela, você quer voltar aqui bem rapidinho para a gente não perder o cronograma? Não, rapidinho. Sim, porque eu acho que posso estar falando besteira, mas eu fico imaginando que o artista talvez tenha colocado os Estados Unidos porque ele é um símbolo de liberdade, né? As pessoas acreditam que nos Estados Unidos da América a pessoa vai ter tudo e vai ser muito sinistra e vai ter total liberdade. E aí justamente vai fazer um contraste com os países que o pessoal fala que as pessoas não têm liberdade, que elas não conseguem. Sim, aí... acho que, Gabriela, acho que é ou isso ou uma crítica, né? Porque os Estados Unidos, de alguma forma, é o que mais usa os algoritmos, né? O que mais tem dados, né? Então, acho que é uma boa... Pois é. Como assim um país que tem total liberdade, na real, ele manipula toda a população? Ué, essa população não tem liberdade, sabe? Tipo, uma coisa assim, meio... Sim, boa. Obrigado, Gabriela. Falaria para vocês aí, porque eu tenho uma galeria nos Estados Unidos, e eles vendem uma imagem que, de repente, não é verdadeira. Né? Então, temos que cuidar com isso. Sim. Se a gente observar os movimentos de rua contra os negros e tudo que tem acontecido nos Estados Unidos contra imigrantes, por exemplo, a gente entende que não é um território que oferece total liberdade e respeito aos seres humanos. Sim. Sem falar da questão bélica e econômica, etc. Sim. Perdão, é porque eu vou a todo ano aos Estados Unidos e eu sei bem como é que é isso. Boa, obrigado, Luiz. Essa é uma obra, tem esse nome em latim, é o Pluribus Unum, se alguém fala latim e quiser ajudar, né? Subscribe Identity Mode, né? É um módulo de identidade da pessoa que se inscreve, e são composições, né, feitas com chips de telefone, né, e são composições ali análogas às formações militares, né, às formações de exércitos.
Então, é quase como se fosse uma provocação, né? Existe um exército digital, né, contra a gente, vamos formar um exército digital para contra-atacar, né? E a gente vai ver, tem uma obra complementar a essa, que eu vou apresentar daqui a pouco, e aí isso vai ficar claro, né? Mas então são composições militares, né? Um pouco de como a gente é visto, ou como a gente pode se organizar para contra-atacar. E o próprio artista criou um exército falso, né, de identidades falsas no Instagram, e ele vai e comenta, né, no Instagram do Home Security, né, do Departamento de Segurança americano. Então vamos lá. Essa é a próxima. Essa é a terceira obra. É uma obra que se chama Carta a Jennifer Knoll, né? A Jennifer é a mulher do John Knoll, que é um dos criadores do Photoshop em 1988. Né? Eu vou ler aqui as primeiras 4, 5 linhas da carta, né? Cara Jennifer, em algum momento de 1987, você estava sentada em uma praia em Bora Bora, olhando para a ilha Topua, aproveitando as férias com um namorado muito sério. O namorado sério, John, tirou uma foto sua sentada na praia, sem a parte de cima do biquíni, tá? E aí a carta continua. Então, basicamente, né, o casal de namorados está na praia, ele tira uma foto dela de topless e a história anda, né, e ele usa essa foto para promover a ferramenta que ele cria, que é o Photoshop, né, e com o Photoshop você passa a poder editar imagens. Então, uma imagem que era algo privado, né, da relação deles, passa a ser usado, né, como uma ferramenta de divulgação, né, de um software, né. E aí essa imagem desaparece e, né, porque por alguma razão, né, os algoritmos do Google não privilegiam ela, então ela não pode ser encontrada, mas o artista vai e faz o que ele chama de uma arqueologia digital, né? Cava, encontra essa imagem e coloca essa imagem numa exposição e ela passa para o domínio público de novo. Então ele está mostrando como no ciclo de vida da imagem, ela vai do íntimo, do privado, para o público, no caso do Photoshop, desaparece para o privado por uma questão do algoritmo e depois vai para o público de novo numa galeria de arte. Tá? E aí ele coloca aqui uma luz, ele escreve uma mensagem em cima da imagem, tá? E ele coloca uma luz ultravioleta para mostrar que tem essa mensagem em cima da imagem. Aí o pessoal na galeria chega perto para tentar ler essa mensagem, ele pega um martelão e destrói a luz ultravioleta. Aí o pessoal fica chocado e fala, puxa, mas eu queria ler o que estava escrito, você está escondendo da gente? Ele fala, pessoal, vocês vivem isso no mundo digital diariamente, vocês não se incomodam, por que aqui vocês estão se incomodando? Né? Então ele fala essas imagens de gatinho, de cachorrinho bebê brincando um com o outro, né? com um ursinho de pelúcia que a gente encaminha para todo mundo, né? Que muitas vezes elas têm, né, textos, né, escritos em invisíveis que vão rastreando toda a trilha, e essa trilha, né, de compartilhamentos pode ser rastreada de volta, né? Então ele usa a arte para deixar mais que evidente, né, essa situação. Tá? Então tem muitas coisas que são ditas aqui, né? Ou dá para, né, acho que uma arte boa dá para falar horas a respeito, mas um outro aspecto que ele fala é essa questão da arqueologia, né, de uma imagem digital, né? Essa imagem tem um valor tão importante, né, na história das imagens aí no século XX, porque é uma primeira imagem editada, e hoje é o padrão, né? Tudo a gente está sempre editando, está colocando filtro, a gente nem percebe quando a gente edita, né? Então ele fala, se fosse no mundo analógico, não digital, essa imagem estaria no museu, né? Porque ela é um marco importante da estética, né? No mundo digital ela não está no museu, né? Se ele não tivesse ido resgatar. Então acho que ele gera várias reflexões interessantes. Eu já vou abrir, acho que eu estou curioso para ouvir o que vocês vão falar, já vou abrir aí para a gente trocar um pouco mais, tá? Então, essa é uma quarta imagem que eu vou apresentar hoje, que chama-se 100 mil seguidores para, né, para todo mundo. E nessa obra, deixa eu ver como é que a gente está de tempo, acho que estamos bem. Nessa obra, o artista foi para acho que foi para a Lituânia, isso, foi para a Lituânia com $5.000 e comprou 2,5 milhões de seguidores falsos por 2 milésimos de centavo cada um. Então ele criou, né, nessa obra aqui ele está mostrando de alguma forma né, uma composição de um exército digital, né? Aqui ele está mostrando o perfil desse exército digital.
tá? Então, e aí ele traz essas faculdades de observação de arte, de crítica de arte, né, para observar os perfis no Instagram. Então, ele vai olhando e vai vendo que no começo as imagens eram recortadas de um jeito, com menos cuidado, depois as imagens começam a ser recortadas com mais cuidado, né? Ele olha que as imagens eram mais casuais e, de repente, as imagens passam a ser mais formais e mais cuidadas, que o texto, às vezes, tinha, né, gírias e erros e que as pessoas não se cuidam, e aos poucos elas vão cuidando cada vez mais, o número de seguidores, ou que às vezes num perfil falso você coloca a foto de uma menina numa festa ou de uma pessoa se maquiando e isso gera uma percepção de autenticidade. Então ele traz essas competências de crítica de arte, né, e de análise de arte, né, para análise de perfis no Instagram e coloca eles na galeria como obra, né? E aí ele faz o que ele chama de performances digitais. Então ele chega e ele faz essas performances digitais no meio das artes. Então ele olha o Ai Weiwei, né, um artista chinês muito conhecido, e aí tem aquele menino que morre na praia, acho que é naquela época dos refugiados, né, a criança que é encontrada na praia, e o Ai Weiwei posta, né, e aí é o momento deboche do Constando Lara. Ele fala: Ai Weiwei, você está com 74 mil seguidores, você não precisa ficar postando foto de criança morta, isso é uma apelação, você está querendo ter mais seguidores ainda, eu te dou 25 mil seguidores, você chega nos 100 mil sem ter que apelar, né? Então ele, né, faz uma provocação, e aí ele coloca 25 mil seguidores para seguir o Ai Weiwei, e o Ai Weiwei passa a ter 100 mil seguidores, né? E depois ele faz isso com outras personalidades no mundo das artes, e às vezes ele, né, ele debocha ainda mais, né? Ele pega 2 curadores e fala: olha, vocês não precisam ficar comparando essa coisa de homem branco hétero, né? que um que quer ser maior que o outro, vocês não precisam ficar comparando quem tem mais seguidores que os outros, eu distribuo os seguidores para vocês, vamos socializar a influência digital, né? E aí ele lança várias discussões com isso, né? Acho que uma primeira é quando ele dá uma entrevista para o New York Times, o jornal em Nova York, e o jornal em Nova York, em vez de perguntar para ele né, qual que é o debate que ele está levantando, a jornalista fica impressionada pelo fato dele ter 2,5 milhões de seguidores, né? Então ele começa a tentar problematizar a questão na internet, e não, a jornalista está impressionada pelo fato dele ter muitos seguidores e quer que ele fale sobre isso. Então mostra o quanto o mundo está cego para essa questão, né? E aí ele, né, ele levanta no meio da arte fora o que significa essa questão dos seguidores, né? Se você está pensando em quem votar e o seu político tem 100 mil seguidores a mais, significa que ele merece mais o seu voto ou não, né? Ou se você vai comprar um artista e o artista custa tanto, se ele tiver mais 100 mil seguidores, isso valida o preço daquele artista ou não, né? E o quanto essas falsas validações, né, são recorrentes no dia a dia e às vezes a gente não percebe e é vítima delas, né? E aí essa é uma obra chamada Internet Sem Título, que para fechar essa sessão aí de apresentação de obras, e aí eu vou ver como é que a gente está de horário. Temos uns minutinhos. Eu queria 3 pessoas para fazer um exercício aí semelhante àquele que a gente fez com a primeira imagem, mas agora com a última, né, para ver agora que a gente tem todo o discurso aí, o universo do artista em mente, como é que a gente lê essa imagem. Quem 3 pessoas aí quiserem levantar a mão e ajudar a ler. Tô curioso para ver quem não falou ainda, de preferência. Acho que o pessoal está me pedindo para ouvir quem não falou. Quem não falou e quer ajudar sem medo, sem compromisso, assim, só para ir lendo e olhando a imagem e tentando tirar ideias. A Joana levantou a mão. Vamos lá, Joana, o que você vê aí? O que eu vejo é que o Constando Lara, ele usa imagens e cores que não são provocativas, não chamam a atenção. São coisas que parecem normais, ou poderia ser um site que está entrando e está dando um erro, mas o que ele quer dizer, na verdade, é muito mais provocativo. Então, a gente tem que analisar a obra e conversar sobre ela para chegar no que ele realmente quer dizer. Boa.
Quem mais? Thaís, o que você vê, não? Na verdade, eu queria até completar a fala da Juliana agora, que eu acho que faz parte do tempero do Constante. Ele apresenta coisas que são muito normais, que são muito cotidianas para nós. E daí ele mostra essa coisa que está na nossa frente todos os dias, principalmente agora, em época de pandemia, onde a gente tem a vida no computador. Ele fala, então, existe isso, só que também existe essa outra camada que você não faz ideia. E olha como ela é complexa, olha como ela é perturbadora, de certa forma. Sim. Então, eu tô impressionada com essa normalidade das obras dele. Chama atenção, né? Porque a gente olha diariamente para aquilo, de repente a gente olha para algo que é extremamente conhecido, mas apresentado um pouquinho diferente. Né? Eles geram... Exato. E é tão engraçado porque gera um senso de sátira, né? Você se sente meio passeado, etc. Sim. Gabriela colocou aqui, né? Parece uma nuvem na frente da informação. Tá? Então, exatamente, vamos pegar esse comentário da Gabriela e vamos seguir com ele, né? É como se tivesse uma nuvem na frente da informação. Então, o que ele está dizendo aí, né? O que ele está, né, tá apontando? Quer o Marco Araújo quer falar rapidinho? Levantou a mão agora. Falo sim, rapidinho. Eu acho engraçado que está em português, né? Não, mas é porque isso eu usei, eu já vou explicar. Boa, bem sacado. Eu falei, ué, o holandês tá botando o Brasilzão aí. Mano. Boa. Então isso que ele fez? Ele criou, né, como se fosse o Google dele, tá? Então, e você pode ir lá e pode fazer buscas. Ele falou, eu conheço hackers o suficientes para criar uma versão do Google. E nesse Google dele, o que acontece? Ele aponta ao fato de que a gente tem uma percepção de que o Google é um espaço público, imparcial e preciso, né? Quando, na verdade, é um espaço privado, né? Parcial, impreciso, né? Com várias agendas ali, né? Vieses, né? Políticos e econômicos. Então, ele fala que essa interface estética do Google, na verdade, não revela o que ele é. Então, ele fala, vamos brincar com essa interface, vamos colocar uma subjetividade nela para acordar a percepção de que, de fato, não é algo tão neutro e tão público, tão preciso, tão... Né? Então, e aí ele brinca, ele meio que coloca o Google até ele traz uma subjetividade, né? Ele coloca a interface do Google na história da abstração, né? Você vê, é quase uma arte abstrata, onde ele começa a brincar. E eu fui se você for em untitledinternet.com, você pode fazer pesquisa, então eu fui e fiz uma pesquisa, eu não lembro o que eu coloquei, era alguma coisa, acho que Folha de São Paulo e tudo. Então, é algo que apareceria no Google mesmo, mas que aparece pela interface que ele criou. E aí ele fala que ele levanta uma série de problemáticas, né, do ponto de vista assim, da arte, né, porque ele fala que é uma obra que ele faz, mas que eventualmente o Google, acho que ele estava com 4 milhões de visitas por mês, se não me engano, precisaria consultar aqui as minhas anotações, mas o Google foi e derrubou o site dele, né? Então ele fala, eu como artista, se eu não uso uma mídia tradicional, né? O artista tradicionalmente usa pintura, escultura, arquitetura, né? Quando eu vou e faço um site conceitual, eu já tive aulas como essa, onde eu falo, gente, vamos ler a imagem, aí o pessoal fala, que imagem? Você não vai mostrar uma obra? Né? Eu falo, olha, a obra é um site. E a pessoa espera, né, que vê uma tela, vê uma escultura, né? Mas não tem como você responder aos desafios do século XXI, muitas vezes, às vezes dá, né? Mas para você responder aos desafios do século XXI, às vezes você precisa de novas estéticas, novas mídias, novos suportes para tratar desses desafios. E ele escolheu fazer sites conceituais. E aí ele fala, se eu quiser vender isso para um colecionador, como é que eu faço se o Google derrubou? Né? Então ele levanta uma série de questões que é da propriedade, né, desse tipo de obra, né, que o artista não pode ter propriedade sobre uma mídia que é necessária para ele comentar, né, o que está acontecendo hoje. Então, né, fazendo uma recapitulação rápida, assim, que ajuda a gente a reter, o Joana levantou a mão, quer falar alguma coisa? Eu ia falar que vale muito a pena dar uma pesquisada no Constant, porque ele faz várias artes, várias interpretações, vários hackeamentos em sites importantes, Google, Facebook, Wikipedia,
faz com que fique difícil você fazer uma busca, o que seria a sua vida se a Wikipedia não funcionasse. Então, vale a pena dar uma pesquisada sobre ele. Sim, sim. Aqui a Marilu se colocou, né? Quem olha além das 2 primeiras páginas do Google, né? Ótimo ponto, né? O que está na terceira página para frente, né? É esquecido, né? Ótimo ponto, Marilu, obrigado. Então, recapitulando, né? No mundo digital, a liberdade é sujeita às censuras dos países, como a gente viu no trabalho das bandeiras, né? Há uma resistência a um exército digital, que é aquela composição de chips apresentou, né? Há uma ausência de controle sobre o público e o privado, como a gente viu naquela foto, né, da Jennifer Null no Photoshop. Há uma percepção equivocada de influências, né? A gente está vendo perfis falsos, né, gerando volume de validação o tempo todo, e às vezes a gente nem sabe, isso influencia as nossas ações, muitas vezes, né, prescrevem as nossas ações, como o antropólogo no começo falou, né? E é uma consciência que um buscador, né, não é neutro. Então, são alguns pontos ali que a gente pode, né, tirar dessa... Acho que tem muito mais que isso, mas para começar. E aí eu vou propor para vocês que vocês votem, tá, nessas 3 hipóteses que a gente viu no primeiro, escolhe uma e coloca no nosso chat aí qual que é a hipótese, e não vale roubar e votar em 2. Escolhe uma e põe no chat, né? A primeira, que é sujeita a prescrição do nosso comportamento, né? Então não só prevê, mas prescreve, determina, né? A segunda, que é sujeita aos vieses da caixa preta, e a terceira, que é sujeita ao que o algoritmo e o CEO definem como cultura. E aí 1 minutinho para vocês votarem e a gente já abre a conversa. Boa, bastante. Está dividido a coisa, né? Entre 3 e 1. Fazendo uma votação aberta, hein, gente? Eu faço assim justamente para ficar aberto. Daria para usar as enquetes, mas é divertido. Vamos ver quem vota. Boa. Vamos ouvir o Alex Rosato. Você escolheu a número 1. Como é que você pensou para escolher a número 1? Boa noite, João. Boa noite, a todos. Alex. Obrigado aí pela presença. Obrigado a você sempre. Na verdade, eu fiquei pensando sobre o que todo mundo estava falando, mas de alguma forma eu sempre retornei um pouco esse autocomportamento, assim, né? Como a gente se vê diante disso é que vai fazer a diferença nessa relação entre essa liberdade e... Então, eu acho que veio para esse lugar de trazer para mim mesmo comportamento nesse sentido. Do quanto seu comportamento pode estar sendo determinado. Exato. Tá. Você acha que está chegando ao ponto do algoritmo se tornar-se a cultura ou não? O que grita mais para você é a questão de determinar o comportamento? O que grita mais para mim é a questão de determinar o comportamento. Tá, boa. Vamos ouvir alguém que tenha escolhido a número 3. Isabela, quer falar? Cadê a Isabela? Isabela não está. Vamos ver quem que escolheu aqui. O Renan Bolonha. E ouvir as pessoas que escolheram a 3, entender como é que vocês... E temos o que? Niele Aguiar, o Robson Schultz. Quem abriu o microfone aqui que eu tô... Quer falar, Robson?
Oi, João, boa noite. Boa noite a todo mundo. Tudo bom, Robson? Boa noite. Obrigado pela presença. Eu realmente fiquei aqui, daria uns 10 minutos pensando. Colocaria 1, 2 e 3, provavelmente, mas numa decisão eu fui na 3 mesmo. E eu fiquei pensando nisso porque eu abaixei um aplicativo e fiz uma compra online. E essa compra online desencadeia o algoritmo, então eu recebo promoção de manhã até a noite, né? Então, nem o que eu comprei ainda nem chegou, mas assim, as oportunidades de compras aumentaram significativamente. Com certeza, eu acho que é o CEO. É o terceiro. Tá, o terceiro. Algoritmo passa a ser a cultura. Acaba sendo o 1 e 2, sem sombra de dúvida, mas o 3, acho que pela situação que eu estou vivendo em relação ao algoritmo, eu votaria na 3. Virou a cultura. Não é mais embebida ou parte da cultura, ela se tornou a cultura. Infelizmente. Legal. Interessante, Robson. Então, vai além do que o Alex apontou, né? Sim. Vamos ouvir o Thaís, você quer falar? Eu quero só fazer um comentário engraçado, na verdade, puxando o que o Robson falou. Na semana passada foi o aniversário da minha mãe. E daí teve um determinado momento do dia que eu perguntei pra ela, quem te deu parabéns tanto? E eu juro pra vocês, ela olhou pra minha cara e falou assim, Capodarte, sei lá quem, Amazon, Americanas, Magazine Luiza. Eu fiquei tipo, mãe, perguntei pessoas. Boa. Ótimo, Thaís. Quem quiser falar, levanta a mão, aí fica à vontade. E eu estou interessado em ouvir como é que vocês pensaram sobre tudo. Quem não falou ainda, mas quem falou quiser falar de novo. Vamos ouvir a Poliana. Poliana, você votou em qual? Na terceira? Você acha que o algoritmo está definindo a cultura, Poliana? Eu acredito que sim. Só que, assim, de todas as aulas que eu assisti, essa foi a que eu tive mais dúvida. Nessa votação, porque assim, é tudo interligado, né? Porque, por exemplo, o comportamento ele faz parte da cultura e assim, conforme você vai movimentando a cultura, fica tudo ali naquela caixa preta, porque você está movimentando uma coisa ali que está disseminando, né? Então, assim, esse algoritmo que a gente acaba produzindo, ele vai para essa caixa preta também e acaba voltando para o comportamento também, porque você acaba comprando uma coisa, às vezes você comprou, sei lá, um tênis rosa, aí fica aparecendo de outra cor, aí você compra de outra cor, o que vai para o comportamento e... Ele define a cor do tênis que você quer comprar, né? Que você compra. Boa. Alex, quando a Poliana, não sei se ela teve um problema de sinal aí, acho que enquanto ela volta... Alex, você falou que situações pontuais ali, né, de comportamento, onde te altera o comportamento. Quando a Thaís levanta esse ponto, né, onde ela passa a receber mais mensagens de aniversário das empresas do que de pessoas, né, e a Poliana fala, né, você vai e compra outra cor. Você acha que para na mudança de comportamento ou você acha que o algoritmo começa a se tornar a nossa cultura? Eu acho que ele também começa a se tornar a nossa cultura, mas aí, como eu coloquei, assim, acho que elas estão realmente, como todo mundo falou, tem uma interligação entre elas. É um momento que também me traz bastante dúvida em relação até às outras 2 aulas que eu vi. É um momento que me traz mais dúvida, mas tem a ver com um posicionamento em relação a esse... eu não sei explicar, talvez um filtro que você cria, ou uma postura diante a essa situação, né? Como a sua posição é colocada, que relevância você dá a isso dentro do seu estado de pessoal de vida, ou a sua própria bolha consigo mesmo, que foi tratado no Então você pode gerar um distanciamento para que não seja a sua cultura. No sentido de que relevância que eu coloco isso dentro da minha vida, né? Então acho que tem a ver muito com isso, assim. Concordo com o Alex ali, pessoal. Luiz. Eu acho que eu passei a vez, eu não sei colocar a mãozinha ali, eu tenho que aprender. Tá certo. Eu tive uma experiência o ano passado de ficar 2 meses na Amazônia sem nenhum contato com eletrônicos. E foi muito interessante para mim, porque já são 30 anos trabalhando na frente do computador. Hoje a gente edita foto e tal, trabalha também, vê a força das mídias, né?
no mundo todo, né? Por exemplo, hoje eu estou participando de um evento para 192 países, para 1 bilhão de pessoas, porque tem uma determinada parte da população mundial que quer ajudar a salvar o planeta, por exemplo. Né? Sim, sim. Então, como é que você sentiu, Luiz, na Amazônia, sem tecnologia, sem internet, se sentiu livre ou preso? Eu me senti muito livre, eu me senti muito conectado com a realidade da vida e eu voltei para cá, estou tendo dificuldade de me readaptar, estou querendo voltar para algum lugar onde tenha mato. Por quê? Porque a gente acaba, como teletrabalhador, eu me lembro uma vez eu dei uma entrevista em Santos, 1998, sobre a tendência que era o teletrabalho. Como teletrabalhador, se você não tiver uma disciplina muito grande, você se perde dentro desse universo digital. Sim. E aí você não cumpre prazo, você se estressa, você perde tempo nas redes sociais, enfim. E como consumidor, a gente já tem que ter um grau de consciência para saber que nem tudo que a cultura coloca para nós é bom para nós. Bom, isso partindo para esse viés de que está tudo sendo direcionado para a gente ter um mesmo modelo de comportamento de consumo em todos os lugares, onde as transnacionais é que vão governar as políticas dos países e tudo mais. Então, os artistas que têm feito esse movimento no mundo inteiro, que a gente tem acompanhado, realmente, pela internet, também têm recebido retaliações em relação à audiência e tudo mais. A questão é assim, até que ponto eu posso considerar isso uma cultura, se a cultura é imposta, né? A questão da análise cultural a análise cultural e artística assim é uma coisa que é muito complexa de se fazer. Por exemplo, a gente estava num grupo de artistas discutindo uma exposição que chamava Gabinete de Curiosidades, onde as pessoas colocavam tudo que elas iam acumulando e guardando. Depois chegou a se questionar a existência dos museus em virtude de que hoje se encontra a obra de arte na internet, né? Sim. Então, assim, já se fala em criptoarte, onde você vai comercializar o certificado da tua obra e vender uma moeda que a gente nem sabe ainda como é que vai se dar, se é legal ou não. Então, assim, já vimos, por exemplo, gente lá que compram bonecas para serem suas companheiras. Sim. E a tecnologia de drone, de robô e tal. Então, chega uma hora que a gente tem que parar para pensar. Isso ressoa com o que eu sou? Ressoa. Quer ser digital? Beleza. Infelizmente, eu tenho um filhinho pequeno que a mãe dele dá para se incomodar com ele, dá um iPadzinho para ele. Eu não gostaria de educar meu filho dessa forma. Tem coisas que a gente não tem como resolver. Meus sobrinhos também. Eu tenho um sobrinho que ele nasceu com um computador, com 12 anos, parece um robozinho. Luiz, nos olhos. Ele não tem uma vida normal, né? Então a gente tem que se questionar assim, até que ponto, até onde vamos chegar com isso tudo, né? Sim, vamos aproveitar a sua experiência aqui para entrar nessa nova sessão da aula, né, onde brevemente, assim, se você, né, tivesse que sugerir uma ação de como é que a gente traz isso do teórico e coloca no prático, né, aproveitando as coisas que você, né, tá contando até agora, do filho que, né, a mãe vai dar o iPad, o que você sugeriria, assim, como uma ação fácil de implementar para mostrar que a gente saiu da conversa e trouxe isso para a ação? Eu não sou psicólogo, mas eu tenho acompanhado alguns psicólogos na internet falando a respeito da influência da tecnologia no comportamento das crianças, né? Eu acho que cabe aos pais buscar o meio termo na educação dos seus filhos. Se nós estamos numa média de 30 e 40 anos aqui nessa sala de chat, entendendo que a gente está sendo influenciado de uma forma até não correta, não ética pelos algoritmos, pela mídia, né? Quando a gente abre os olhos disso, opa, vamos pegar e ler um livro, então, vamos sair desse canal, porque se você observar a quantidade, por exemplo, de informação de violência, de venda de arma, de filme de guerra que tem hoje no Facebook, é absurda. Sim. Eu nunca me conectei com essa situação de arma, de guerra, de violência. E eles bombardeiam a minha Watch TV lá o tempo inteiro com isso. Então, a sua sugestão de ação seria, né, um certo distanciamento aí para a gente... Você fazer a sua peneira, né? Parece que tem até umas configurações onde você não autoriza que o Facebook use os seus dados pessoais para terceiros. Boa. Existe uma configuração lá escondida que a gente tem que achar, né?
Mas no caso é assim, de repente se dá a oportunidade, né, de respirar um ar puro, conectar com a natureza, entender que a vida lá fora também é legal. Boa, a gente está confinado, né? Estamos confinados há 1 ano e pouco. Eu tive sorte de sair pelo meu trabalho, mas isso está tornando as pessoas neuróticas e doentes também. Boa, obrigado, Luiz. Vamos ouvir aqui Ana está com a mão levantada. Ana, o que você sugere como ação? Assim, nessa cartilha, né, a ONU tem essa lista os 45 tópicos, né, que se você se familiarizar com ele, você é considerado ali um cidadão global, né? Até os 18 anos, a ONU permite que as pessoas só falem, né? A partir dos 18 anos, a ONU espera que, além de falar, a gente implemente alguma coisa, e acho que aqui, né, estamos, né, nessa categoria. Como é que você aplicaria, né, o resultado dessa discussão que a gente está tendo até agora, Ana? Bom, eu também não sou expert no assunto, mas eu tento seguir a máxima de não ficar mergulhada nesse ambiente virtual, né? Ter contatos com... Eu uso muito o telefone, mas eu acho que também tem a ver com a minha faixa etária, né? De repente, as pessoas não têm uma afeição muito grande pelo meio digital, como é o meu caso, então eu acabo usando basicamente a internet para fazer pesquisa ou para assistir alguma aula. Uso muito o Instagram, né? Porque eu trabalho com fotografia. Então, a sua proposta seria o quê? Posto diariamente. Mas investir na bolha fora da internet. Acho que há que se investir nisso, né? Os pais, às vezes, delegam muito. Sempre aconteceu isso, na verdade. Na época que meus filhos eram crianças, eu lembro que muitos amiguinhos ficavam o dia inteiro na frente da TV, né? A TV era babá eletrônica. Agora, como é mais excitante ainda eles interagirem com outros, né? Isso tomou uma força maior, né? Sim. Então, eu acho que você tem que mostrar sempre outras atividades, né? Cinema, teatro, vida fora da internet, né? Obrigado, Ana. Só deixa eu... Essa coisa de conseguir ficar deslogado, eu acho isso importante, você incentivar os seus filhos a isso. Obrigado, Ana. Obrigado. Então, sugestões aí de ações. Malu, gente, vamos tentar ser sucinto para a gente poder ouvir mais pessoas. Malu, sugestão de ações e depois Vinícius Melo. Então, professor, vou tentar ser sucinta. Então, eu estava pesquisando a internet, ela, né, o Instagram, certas redes sociais, elas entram no nosso organismo, de alguma certa forma, né? Com a mesma comparação com o cassino, a mesma forma como você abaixa, como se você estivesse abaixando o Instagram, enfim, né? Ele tem aquele formato. Isso, o Instagram, e ele aumenta a nossa dopamina. Sim. E eu acho que é a mesma coisa da comida. A gente come, mas a gente às vezes não sabe o que está comendo. A criança, por exemplo, ela não gosta de cenoura, ela não gosta de beterraba, mas a partir do momento que você fala, ó, cenoura vai ser bom para o seu cabelo, enfim, você explica para ela o que aquilo ali vai causar nela, ela cria uma certa, né, atitude. Ou ela come, ou ela... Enfim. Boa. Então, sua sugestão de ação é educar mais A gente aprender o que a gente está usufruindo na internet, a gente aprender o que está gerando, porque como a gente usa muito a rede social, a internet, nosso corpo fica cheio de dopamina. No final do dia a gente está cansado, no final do dia a gente está exausto. E provavelmente acontece com todo mundo. E às vezes a gente nem sabe por quê. Interessante, ótimo ponto. Obrigado, Malu. Vamos ouvir o Vinícius. Eu acho que a gente podia experimentar uma super reconexão com os nossos corpos. Uma das práticas que eu percebo que as pessoas estão abandonando cada vez mais é a dança conjunta. Dançar junto com alguém te coloca num outro espaço sensorial. E ele não tem nada a ver com estar conectado numa rede social. Ele é contato físico, contato pele a pele. E também da nossa pele com nós mesmos. Eu acho que o contato
e essa conexão de mim com o meu corpo é muito importante para que a gente perceba que o mundo ele é também nesse universo material e não dessa proposição de algoritmos. Adorei, arrasou, Vinícius. Bom, tivemos então do Luiz, da Ana, né, essa sugestão de um distanciamento crítico, né? Depois a gente, né, teve da Malu, né, nessa parte educativa e agora com o Vinícius nessa questão do corpo, né, e a gente acaba se desincorporando, né, no meio digital, então vamos aterrissar de volta no corpo. Vamos ver rapidamente aí para a gente fechar essa sessão e depois seguir. Vamos ouvir a Juliana e depois o Marco Araújo. Juliana, qual a sua proposta de ação? Então, eu acho que trazer o quanto a arte ela por si só, né? Muitas obras têm uma característica transgressora, de incômodo, e como que essa digitalização da arte, né, vindo com a pandemia, como é que essa característica transgressora está sendo limitada, né? Porque você está transgredindo dentro da sua própria bolha, ou seja, você não está incomodando, você está falando para pessoas que já ouvem aquilo, que já pensam como você, então, assim... trazer essa limitação do incômodo que a arte digital, assim, enfim, que o algoritmo limita a arte. Boa, obrigado, Juliana. Acho que ótimo ponto. Acho que alguém até falou, né, a gente sair da nossa bolha digital e ir para o mundo, né? A percepção até inverteu, né? Vamos ouvir Marco Araújo. Tudo bom, gente? Olha, eu acho que vendo a realidade de aumento da inclusão digital para o celular, né, de imersão das gerações mais novas de cara nesse mundo, sem regulação, sem orientação do Estado, eu acho que a gente precisa de políticas públicas para orientar isso, porque está completamente descontrolado o acesso, os pais não têm informação, e eu sou biólogo, né, a gente estuda um pouco de neuro, e eu por fora fui atrás de muita informação. Essa região aqui da frente do cérebro chama córtex pré-frontal. Essa região é responsável pela inibição dos impulsos animais que a gente tem. E ela só se desenvolve lá para o fim da adolescência, que é na idade adulta, lá dos 18 anos para frente. É por isso que você não pode ter contato com muitas drogas e coisas antes dos seus 18, porque a chance de você ficar viciado e descontrolado é muito maior. E, como já foi dito aí, o acesso a mídias sociais, a alguns tipos de site, funcionam da mesma forma que drogas, bioquimicamente no nosso cérebro. E a sua proposta de ação, Marco? Ao dar acesso para essa... política pública, orientação de política pública e informação. Tá. Marco, vou aproveitar aqui o seu comentário. Pode ser até forma de... que eu estou gostando para a gente virar e você já continuar falando, mas no outro assunto aqui, né? Aí aqui, né, quem está vendo pela primeira vez, a ideia é que a gente se imagine como artista, né? Então, se não fosse, né, com essas ideias que você está colocando, né, se você fosse um artista, não um biólogo, né, um artista, ou estivesse trabalhando em colaboração com um artista, né, que tipo de obra, né, a gente viu algumas obras do Constant, né, se você fosse propor uma obra para ele, se você fosse fazer uma própria obra, né, o que seria essa obra para ressaltar aí essa aí é né, a parte da proposta desse momento da aula é que a gente vá além de um pensamento racional, né, um pensamento, né, onde a gente troca, né, via uma comunicação literal, para exercitar um pensamento criativo, uma visão. E o que você proporia como obra? Nossa, difícil, né? Quer pensar um pouquinho? Eu acho que assim, a gente está entregando uma vulnerabilidade, estamos jogando as crianças no cassino, né? Eu teria que alguma coisa assim a ver com essa inocência inicial sendo colocada num ambiente mais corruptível possível. Jogar as crianças num cassino. Essa questão, assim. Não, é pior que um cassino, né? Que no cassino você está só exposto a roleta e dinheiro. Na internet a gente está exposto a coisa muito pior. O coração, como o Tinder mostrou, né? Como... assim, não, desde assim, corrupção de menores, deep web, umas coisas assim, que você precisaria de muita terapia só por você ter visto um vídeo, assim. Boa. São coisas péssimas. Obrigado, Marco. Vamos ouvir o Luiz um pouquinho e depois a Joana.
E a partir das 8h30 a gente fala à vontade, até as 8h30 a gente segue um pouquinho o cronograma aqui para a gente manter o... Luiz, qual que seria a sua proposta de obra? Essa pergunta foi muito pertinente, porque como eu fui estudar fotografia e passei a me tornar um fotógrafo artístico, eu vivi com duas realidades da história da fotografia de guerra e de tristeza, e isso me impactou. Daí o que eu fui fazer, fui construir no meu trabalho o oposto disso. Então fui buscar as energias, essa questão do toque, das emoções. Fiz projeto para as pessoas tirarem emoções para fora, por exemplo, que me propuseram colocar containers em praça pública com uma tela, você orientando a pessoa a tirar as coisas ruins para fora. Joga os seus sentimentos nesse container. Então, assim, a gente percebe, eu já vi, foi falado aqui da ODS também, da ONU, também sou cidadão global, tem um ativismo muito forte em nível nacional e internacional para a gente trazer essas questões, mas aí a gente está falando assim, a internet é uma coisa que já chegou nas aldeias, por exemplo. Sim. Na Amazônia, né? Então, assim, a gente tem várias questões tão importantes quanto o que eles estão adquirindo como informação, que é saneamento básico, entre outras coisas, né? E daí, se você jogar no poder público, você sabe que não vai funcionar, porque não tem funcionado há 500 anos. Sim. Então, a gente se propõe a iniciar um movimento através da arte para fortalecer a sociedade civil, para cumprir esses objetivos independente de outras coisas. E acho que chegou um momento assim de pandemia, com crise política, né? Com o pessoal ainda se degladiando no nosso país, que tem que surgir um movimento paralelo que não brigue com ninguém e que faça a sua parte, desde da área de suprir com alimento moradores de rua e tudo mais, né? Sim. Mas aí assim a gente vai conversando, se tiver outra oportunidade, depois eu passo meu contato em PVT aqui, e com essa articulação toda a gente já está movimentando gente no mundo todo para fazer uma transformação efetiva. Claro. E depois a gente vai lá botar os nossos filhos no método Waldorf educacional, controlar o que entra na nossa casa, colocar aqueles filtros de adulto, né, para não visualizar certas coisas para as crianças, determinar horário e tudo mais. Mas, sobretudo, que isso nos coloca assim, mas afinal, que mundo é esse que eu estou vivendo agora, né? Sim, boa, obrigado, Luiz. Joana, qual que seria o abraço? Depois a gente conversa aí com mais calma. Se quiser ficar depois das 8h30, a gente segue aí a conversa. Joana, qual que seria a sua proposta de obra? Estou aqui pensando, juntando as ideias que foram sendo colocadas, se a gente conseguiria fazer alguma coisa do tipo pegar uma imagem de uma criança, se você colocaria um bebê, uma criança pequena, por exemplo, como o Bona falou, num cassino, quais seriam as consequências? E aí fazer isso, sei lá, colocando no cérebro, um modelo de um cérebro, não precisa ser um cérebro, né? O que acontece se você ficar muito tempo exposto à internet? Você sabe que as minhas ideias sempre são um pouquinho... Alguém vai pegar a sua ideia e vai criar em cima dela. Cadê a Dani, que sempre constrói as ideias? Cadê a Dani, que é muito ativa nessa parte da aula? Eu vi aqui a Gabriela Ribeiro colocou o site Sensacionalista, é uma grande obra de arte. Eu não conheço esse site, vocês conhecem? E quer comentar, Gabriela? Cadê Daniela Rabinovich? Vamos lá, Daniela. Qual a sua proposta de obra? Dani, você está com o microfone fechado. Ativar mudo. Estão me ouvindo? Estamos. Tá. É que eu estou no celular. Eu estava pensando em fazer alguma coisa com catfish, que é um termo em inglês usado para, quer dizer, literalmente é gato, peixe, mas é para a terminologia usada para quem usa falsa identidade para enganar o outro na internet, seja para extorquir, seja para sei lá, para paquera, para sei lá, um perfil falso. Então eu pensei em fazer uma obra
sei lá, uma pescaria de gato, assim, com fio, com fiação, não sei. E também me remete ao gato quando você não tem internet regular, o que você faz? Você puxa um gato. Então, não sei, me remeteu a essas coisas de animal, como sempre. Eu os animais, mas é isso. Gostei, obrigado. Bom, gente, vamos seguir aqui um pouquinho. Tem um comentário do Rodrigo, né, que falou: meu medo é que as notícias do site já estão ficando mais próximas da realidade. Às vezes eu não consigo distinguir se eu estou lendo um site de notícias normal ou sensacionalista. Acho que é bom ponto. Não conheço o site, mas consigo imaginar. Bom, vamos seguir aqui. Vamos fazer algumas enquetes aí, um outro tipo de participação. A gente gosta de definir aí o conteúdo dessas aulas junto com vocês, então eu vou lançar algumas enquetes e vou dar uns 30 segundinhos aí para vocês votarem. Então a primeira é para vocês escolherem o seu tema favorito entre os 5 temas aí apresentados. Quando chegar nos 30 segundos eu encerro. Então, vou encerrar e vou compartilhar aqui com vocês o resultado. Para vocês verem, é legal a gente sabendo o que é o interesse de vocês, a gente se prepara para isso. Ah, que interessante, de onde vem a consciência foi o tema mais votado, que é a próxima aula, aula 3. Agora vamos ver aqui. Vou dar mais uma sequência de temas para vocês. Vou lançar 30 segundos para votar. Tá, então vou encerrar. E vou compartilhar aqui com vocês, para vocês verem qual que é a ganhadora. Olha que interessante, qual é a fronteira da comunicação entre espécies, ganhou com 14 votos. Essa aula a gente preparou junto com os artistas, é um coletivo de artistas russos que pesquisam essa comunicação entre espécies, e eles são cientistas também, e entram no cérebro das baratas e pilotam as baratas. Então vocês vão se divertir, não percam parte do ciclo 2. E agora vou compartilhar o último tema, a última sequência de temas com vocês, para ver qual que é o... Tem um empate. Vou esperar mais uns segundinhos para ver quem desempata. Opa, estão desempatando. Estão desempatando. Então, acho que agora já começou a desempatar. Vamos encerrar. Tá, então agora eu vou compartilhar com vocês o resultado. Tá, então a campeã foi o que pode ser curado pela arte, um pouco nessa temática aí que o Luiz estava lançando, né, que a arte pode sensibilizar.
esse é um dos caminhos. E é parte da proposta aí que cada um dos nossos ciclos a gente tem artistas de 5 continentes, porque a gente vê temáticas que estão sendo tratadas na Ásia ou na África que não estão sendo tratadas no Brasil. Então é parte dessa proposta aí de cidadania global, né, que se a gente pegar pelo menos um artista, ele vai, né, gerar e pegar uma trilha de pensamentos para a gente entender as temáticas que estão sendo tratadas em outros continentes. E ao longo aí do programa a gente tem 3 artistas de cada continente. Tá? Agora eu tenho uma curiosidade, que é as regiões. A gente está se esforçando aqui para ter gente de todos... Essa não precisa pensar, hein, gente? A gente está se esforçando para ter gente de todas as partes do Brasil. E sempre falta um pouquinho de gente do norte. O resto do Brasil a gente está com uma boa representação. Gente do Nordeste tem, Sul tem, Centro-Oeste hoje tem pouca gente, mas às vezes tem mais. Está faltando do Norte. Eu vou me movimentar aqui para colocar no cabo. Beleza, então 3 minutinhos aí para a gente encerrar a aula, só com alguns fechamentos. Tá? Eu ia fazer uma votação aqui, se vocês quiserem votar na obra favorita de vocês. Nossa, tem o Renan, está na Irlanda. Obrigado aí pela presença. Sei que é tarde na Irlanda, Renan. Tem gente que está entrando do Japão, está entrando da Irlanda, de Portugal. A ARCA está internacionalizando assim, espontaneamente. Tá, então vocês votem. Eu estou curioso agora que a gente conversou sobre essas obras, né? Coloquem o número 1, 2, 3, 4 ou 5 para a gente saber qual que é a preferência de vocês. Ajuda também, enriquece a nossa preparação. A ideia é ser bem interativo. A gente vê muitas pessoas falando aí que o sistema educacional podia ser um pouco mais, né, tem que ser reformado, poderia ser mais relevante, mais interativo. Então, estamos num esforço aí de fazer uma coisa diferente. Enquanto vocês terminam de votar, eu vou encerrar aqui a aula, tá? Então, a gente, como parte desse primeiro ciclo gratuito, tá? Que é a edição 4 desse ciclo, que acontece ao longo de abril e maio. A gente teve a primeira aula, o que define o feminino. Essa é a segunda, no mundo digital, que define a liberdade, o que é liberdade. A terceira é de onde vem a consciência, do Yan Sheng. A quarta é qual é a potência política do som. E a quinta é quem vive no século XXI, o imaginário colonial. A gente encoraja vocês a fazerem todas as aulas. É claro que para algumas pessoas um tema é mais próximo do que outros, né? Mas acho que a ideia é justamente a gente sair das nossas preferências e se conectar com todas as temáticas que são relevantes, né, para a cidadania global hoje, né? Tem todo um material de pesquisa, né? Esse projeto é o resultado da minha pesquisa de mestrado em liderança cultural e a proposta aí dessa pesquisa que a gente, né, consiga, né, desenvolver a cidadania global pelo estudo da arte. São 3 ciclos, num total de 22 horas e meia de aulas, são 15 artistas, tá? Quem participar dos 3 ciclos, a gente dá um certificado, né, de cumprir o currículo de cidadania global da ARCA, né? Quem quiser participar, né, né, do primeiro ciclo e quiser o certificado, a gente pode dar o certificado, né, relativo ao primeiro ciclo. A ideia é que a gente, né, desenvolva uma série de competências de cidadania global, de diálogos interculturais, como a Joana colocou no começo. Às vezes é mais fácil, essa aula foi relativamente tranquila, tem aulas que são muito tensas, tem aulas que desafiam a gente, né, e esses diálogos interculturais, às vezes, né, parece mais fácil do que é, né, mas é apontado aí por muitos pensadores como um dos grandes desafios, né, à medida que os dados e a comunicação faz com que o mundo se torne mais menor, né, que ele se torne, né, a gente fique mais próximo, a gente vê que muitas vezes a gente não consegue nem se entender com o vizinho, né? Então essa questão, né, do diálogo intercultural, né, por questões de gênero, por questões de raça, por questões sociais e por aí vai. A ideia também
desenvolver, né, faculdades aí de criatividade, né, e é por isso que eu lanço nesse momento da aula, para a gente tentar pensar como artista, tentar pensar em ações, né, acho que a gente ficou muito condicionado, né, a sentar e ouvir, e aí outros tipos de inteligência a gente não desenvolve, né, e a gente vê no ciclo 2, no ciclo 3, onde as pessoas estão cada vez mais confortáveis de colocar os próprios pontos, os próprios argumentos, estão cada vez mais, né, confortáveis ali de ir pensando como artista, né, com imagem, com som, né, com a parte sensorial. Então isso faz parte aí da proposta. Tá? Quem curtiu a aula e quiser mandar um depoimento para nós, a gente fica muito grato e retribui colocando na nossa galeria dos cidadãos globais no site da Colecionista. A gente tem algumas bolsas para pessoas, né? Acho que, sobretudo, vocês puderem ajudar a gente a criar uma comunidade plural, né? Por mais que a gente se esforce, é difícil. Acho que o mundo está tão condicionado para que a gente fique num algoritmo, que a gente fique numa bolha, né? Que a gente já está há 6 meses falando que a gente tem bolsa para negros, para indígenas, para trans, para pessoas do norte, e às vezes essas pessoas não vêm até nós, né? Por mais que a gente tente espalhar. Então, se vocês puderem ajudar, a gente fica grato. E o time está crescendo da Arca, graças a Deus, está tendo uma boa demanda aí pelo projeto, então a gente tem algumas vagas aí para quem quiser entrar para o time no site da Colecionista. Aí a gente vai colocar aqui colocar aqui para vocês uma página com os links, que tem os links para todas essas coisas que eu estou falando, tá? Então, se vocês quiserem ver os depoimentos... Isso, boa, obrigado, Thaís. Tem os links para os ciclos, tem os links para os depoimentos, para as vagas, para as bolsas, tá tudo nesse link aí que a Thaís compartilhou. Então, agradeço a todos, tem os meus contatos ali, fiquem à vontade de procurar. E, como eu falei no começo, a aula termina às 8h30, a gente tenta ser pontual aí para as pessoas que têm compromissos depois, mas agora, né, feita a nossa parte, como eu coloquei aí, a aula com o João acabou, mas o assunto com a Joana nunca acaba, raramente termina antes da meia-noite, então quem queria falar mais durante a aula e teve que se segurar, ou eu tive que interromper, agora é a hora que não acaba, né, a Joana fica espontaneamente, esse happy hour da Joana nasceu aí porque ela gosta de ouvir as pessoas, então eu vou... A aula oficialmente encerrada, quem quiser continuar batendo papo aí sem estrutura, espontaneamente, tá, sob a condução brilhante da Joana, está convidado. Obrigado a todos, nos vemos na próxima segunda, aí quem tiver que sair agora. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Eu convido todo mundo que quiser tomar uma água, dar uma paradinha para ir ao toalete. A gente pode esperar uns 5 minutos para a gente começar. Quem quiser ficar, a gente vai tocando aqui. Agora, que nem o João falou, é livre. É para todo mundo que não conseguiu falar alguma coisa que queria ter falado durante a aula. Eu vi que a Gabriela... acho que a gente tem 3 Gabrielas aqui, né? Então, eu vou especificar. A Gabriela Nojaim falou uma coisa logo no começo da aula sobre uma das obras. O que você falou, Gabriela? Acho que você respondeu a pergunta o que é liberdade no mundo digital, mas você só escreveu, você não falou. Você gostaria de falar sobre isso? Ou sobre a obra? Não sei o que você tinha escrito. Que eu tinha feito uma análise